18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Vamos juntos aí, hein? Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020, feriadão. E nós estamos por aqui firme e forte. Vamos com mais uma edição pra você do 18 horas até às 7 da noite. Carlos Júnior, Karime Leão na apresentação, Ari Guedes na técnica, na operacional. E o grande Wellington Trovão lá no aplicativo Mano Trovão no aplicativo Mano, transmitindo para todo o Brasil, ao mundo, ao vivo e em cores, mais uma edição do 18 horas, nesse feriadão, né, Karime? Hoje é dia da padroeira do Amazonas, é isso? Do Amazonas e de Manaus, isso exatamente. Aí. Um feriadão católico, não é? Muito boa noite para você que nos acompanha na programação aqui da Mix Manaus, neste feriadão católico. Valeu, Zaço! Boa noite especial para quem já está a postos, nos assistindo, nos acompanhando ao vivo e em cores, aqui nos estúdios da Rádio Mix, pelo aplicativo Mano. Logo mais estaremos também lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, e temos também nosso canal no YouTube. Segue a gente lá. Compareça e dá um like, né, Karime? Exato. Karime, hoje é um dia histórico, né, para o mundo, né? E talvez aí, inclusive, o dia mais esperado de 2020 aí por todos nós, né? Isso começou hoje, olha só, a vacinação contra a Covid-19, para você que ainda não está sabendo, foi lá no Reino Unido. E uma brasileira, hein, está aí entre os primeiros que foram imunizados. Pois é, Carlão, que dia histórico, dia de festas, né? Dia, essa brasileira é a pesquisadora Maria Lúcia Poça, que foi uma das primeiras pessoas a receber uma das 2 doses da vacina desenvolvida em parceria pela farmacêutica americana Pfizer e o laboratório alemão BioNTech, lá no Reino Unido. Karime, ela declarou o seguinte, abre aspas: eu estou cansada, está todo mundo cansado da doença, de ficar em casa, de todas essas restrições, disse a pesquisadora em entrevista à Globo News, e ela completou: mas agora finalmente temos essa luzinha e eu sou a prova. Exatamente, começou, né? Que notícia aguardada por que nós dê certo, aqui, sem realmente. dúvida. A pesquisadora, ela disse que a injeção dói menos do que a vacina da gripe. A única diferença é que a seringa é mais longa e demora um pouco mais para depositar toda a dose da imunização. Isso, é claro, comparando com a vacina da gripe. É uma agonia, né? Essas longas assim. Vacina é complicado mesmo, né? Os países do Reino Unido são os primeiros que começaram a vacinação em massa de sua população. Na primeira leva, cerca de 400 mil pessoas receberam aí 2 doses cada. A vacina é administrada em 2 injeções, com 21 dias de intervalo entre elas. A expectativa é que essas 400 mil pessoas vão receber aí essas doses, né? Vamos ter vacina da Pfizer aqui no Brasil? Vamos. Boa. Sim, senhor. O presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, disse hoje em audiência pública na Comissão Externa da Câmara dos Deputados Covid-19 que deve ser assinado nesta semana o termo de intenção de compra de 70 milhões de doses pelo governo brasileiro. Ele prevê, inclusive, a possibilidade de vacinação já em janeiro do ano que vem, ou seja, daqui a alguns dias, né? Umas 3 ou 4 ou 5 semanas. Algumas semanas. Perto, né? Algumas semanas. Ou seja, né? Rapidinho tá chegando aí a nossa vacina. O fato é que o mundo está mais otimista, até um pouco aliviado, né? Uma sensação de alívio com a descoberta da vacina e com já o começo aí da vacinação lá no Reino Unido. E hoje teve reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e os governadores dos estados para falar sobre a vacinação aqui no Brasil. Os governadores destacaram a necessidade de definir, junto com o governo federal, um cronograma para a vacinação contra a Covid-19. O ministro da Saúde acredita que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca tenham aí o registro aprovado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já no fim de fevereiro. Para efeitos de números, né, Carlão? Só para a gente ter uma ideia, a Covid-19 já matou mais de 67 milhões e 800 mil pessoas e já contaminou mais de 67 milhões e 800 mil pessoas e matou mais de 1 milhão e 500 mil em todo o mundo. Vamos torcer, né, Karime, para que essa agora, vacina sim, aí, né, que já está sendo testada, já aplicada lá no Reino ela Unido. Não está sendo testada
testada, ela já foi autorizada, ela já está sendo... Foi testada. Ela já foi testada em regime de urgência, que é para essas pessoas, né? Passou uma das etapas, né? Quebrou aí uma das últimas etapas para a aprovação, para aqueles conformes, para todos os protocolos que necessitam uma vacina ser liberada. Ele quebrou aí pedindo essa urgência para o Reino Unido. O Reino Unido pediu essa emergência para a vacina. Resumindo, já está nos finalmente, já está na população, né? Ela já exato. está aplicada. Vamos ver se realmente vai causar, né, o efeito esperado, ok? Agora são 6h05 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Estamos aí começando para você nesse feriadão, hein? Mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos aí até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. A votação da mesa diretora da Assembleia Legislativa aconteceu na última quinta-feira, mas ainda não acabou. Os deputados que não se conformaram com o resultado foram ao Tribunal de Justiça do Amazonas tentar mudar o que ficou decidido no plenário da Assembleia e conseguiram, hein, uma liminar que suspendeu os efeitos da emenda que alterou o prazo para a votação da mesa diretora. A Procuradoria da Casa Legislativa, então, respondeu às acusações, mas também buscou o Supremo Tribunal Federal para barrar a liminar assinada pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Wellington Araújo. Vamos entender melhor toda essa movimentação agora na reportagem de Cíntia Blink. A Assembleia Legislativa do Amazonas tenta parar qualquer possibilidade do Tribunal de Justiça do Estado interferir na decisão sobre a PEC, que mudou a data de votação da mesa diretora para o biênio 2021 a 2022. Por isso, a Casa Legislativa apresentou um recurso no Supremo Tribunal Federal para barrar a liminar emitida pelo desembargador Wellington José Araújo, que suspende os efeitos da votação da PEC na Assembleia, feita na última quinta-feira. Com a aprovação da PEC, a Assembleia fica desobrigada a fazer a votação da mesa diretora apenas na última sessão do ano, agendada para o dia 17. Por isso, na quinta-feira mesmo, foi feita a votação da PEC e também da nova mesa diretora. O resultado foi o deputado Roberto Cidade e toda a chapa dele vitoriosa contra a chapa do governo presidida pelo deputado Belarmino Lins. A ação foi interpretada como uma manobra contra o governo. Isso porque a deputada Alessandra Campelo era a escolha do governador Wilson Lima e, teoricamente, a base deveria apoiar a decisão do chefe do Poder Executivo. O problema é que a oposição pulou de 8 para 16 parlamentares por conta dessa votação e 2/3 dos deputados da Assembleia se uniram para não dar o comando da casa para Alessandra Campelo. E o nome escolhido foi o do deputado Roberto Cidade. No documento enviado ao STF, a Procuradoria da Assembleia defende que a decisão de um só desembargador, o relator do processo, o Wellington José Araújo, considera como verdade absoluta a história contada por apenas 3 parlamentares, Belarmino Lins, Saulo Viana e Alessandra Campelo, e desconsidera que 8 deputados propuseram a emenda. Além disso, ignora que 16 deputados aprovaram a PEC em uma votação de 2 turnos. A reportagem tentou falar com os deputados que judicializaram o caso, Saulo Viana, Belarmino Lins e Alessandra Campelo, mas nenhum atendeu a reportagem. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, o fato é que foi escolhido e por votação legítima. Só porque o governo não ganhou, não valeu, é assim, né? Não ganhou e anula tudo. Gente, a votação foi clara. 16 deputados aprovaram a PEC, apenas 3 insatisfeitos alegam inconstitucionalidade. A maioria da casa votou e escolheu pronto. Deveria ser simples assim. É bem simples, né, Karime? No texto está bem claro. Dos 24 membros que compõem a Casa Legislativa, 8 deputados assinaram a proposta
proposta, representando assim 1/3 dos membros. Foram eles: os deputados Carlinhos Bessa, Roberto Cidade, Adjuto Afonso, delegado Péricles, o Fausto Júnior, o Felipe Souza, o Serafim Correia e também o Wilker Barreto. Exatamente. E por outro ponto, né, também tem outro ponto que merece atenção, diz respeito à aprovação da PEC 05/2020 por 16 dos 24 deputados que compõem a Assembleia Legislativa do Estado, preenchendo assim a exigência de quórum qualificado de 3/5 em ambos os turnos de votação. Está tudo explicado no texto. Deveria ser simples assim, não é? Pelo menos é o que deveria ser, né? Esse é o fato, mas o que parece, né, que essa novela aí da escolha da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas vem com um roteiro aí com direito a ameaças, relataram aí parlamentares da Casa Legislativa, hein? E a repórter Cíntia Blink volta para explicar essa história pra gente. Parece que o governador Wilson Lima não gostou nada de saber que deputados da base participaram de uma articulação para dar a presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas para o deputado Roberto Cidade, e não para o candidato que o chefe do Poder Executivo apoiava. E agora há relatos de parlamentares sofrendo ameaças e até retaliações, como revela o deputado Serafim Correia. Apesar de um jogo sujo e baixo por parte do governo do estado, de ameaças, de chantagens, na antipolítica, fazendo aquilo que não deve ser feito na política. Mas se de tudo tiver que ser feita nova eleição, os 16 estarão unidos e votarão unidos, e a chapa que será eleita será a mesma. Isso não altera, que de lá para cá o governo tem feito tudo errado e mais ainda. Além de fazer errado, ele está afrontando pessoas, ele está ferindo a individualidade de vários deputados, e isso não pode ter um resultado positivo. Coincidência ou não, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, que é tido como a principal cabeça por trás do movimento que transformou 2/3 dos deputados em oposição ao governo Wilson Lima, perdeu nesta segunda-feira o PRTB no Amazonas para o diretor da empresa de processamento de dados, Prodan, mais conhecido como Pastor Nilmar. O presidente municipal do partido, que também usou a tribuna para criticar a gestão de Wilson Lima, deputado Fausto Júnior, foi substituído do PRTB por Rodrigo Lima, ex-secretário executivo do PSC Amazonas, partido do governador Wilson Lima. E o deputado delegado Péricles ganhou alguns portais de notícias com matérias que afirmam que o parlamentar pode ser punido por falsificar documentos para tornar a votação da mesa diretora possível na última quinta-feira. Para Péricles, essas publicações fazem parte de ações de perseguição do governo. Não tenho dúvida de que todo esse movimento de veiculação de fake news contra mim é uma tentativa desesperada de desconstruir todo o trabalho isento que venho realizando na Assembleia Legislativa. Querem tirar o foco dos atos ilícitos, da corrupção que existe dentro do governo. A CPI da Saúde, as operações da polícia deixam bem claro isso. Eu estou tranquilo. E não sou eu quem tem sido visitado regularmente pela Polícia Federal. Mandamos um e-mail para a assessoria de comunicação do governo do Amazonas para saber se o governador confirma que fez ameaças aos parlamentares. Mas até agora não tivemos resposta. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Desde o início de dezembro, o Departamento Nacional de Trânsito do Amazonas retomou os prazos de serviços que estavam interrompidos por conta da pandemia. Esses serviços tiveram cronogramas definidos para a realização de forma gradual. Carlão, e o órgão informou que os serviços como transferência veicular, comunicação de venda, registro e licenciamento de veículos novos voltaram a vigorar normalmente desde o dia 1º de dezembro. Em detalhe, hein? As infrações cometidas a partir dessa data também vão ter os prazos restabelecidos para a defesa da atuação e recursos de multa.
Pois é, e os novos prazos para a renovação da carteira de motorista, a CNH, já estão em vigor. As carteiras que venceram este ano, elas tiveram prazo estendido para o ano que vem. Pois é, então, agora os condutores precisam ficar atentos aí ao calendário de renovação do documento. Vamos saber mais sobre esse assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. Os documentos de habilitação vencidos em 2020 ganharam mais um ano de validade. Isso após a nova resolução que começou a valer desde a última terça-feira. A resolução é do Conselho Nacional de Trânsito, autorizando a retomada dos prazos para a regularização das carteiras nacionais de habilitação vencidas após fevereiro deste ano. A medida revogou uma resolução publicada em março pelo órgão, que suspendia os prazos para a renovação das CNHs, aplicações de multa, transferência de veículo, o registro e licenciamento de veículo novo, entre outros serviços, tudo em razão da pandemia do novo coronavírus. Pelo texto, a renovação da CNH ocorrerá com base no mês de vencimento do documento. Assim, por exemplo, a CNH que perdeu a validade em março de 2020 deve ser renovada no mesmo mês de 2021. Aqui no Amazonas, um cronograma foi divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito sobre os prazos para a renovação dos documentos relativos ao automóvel e também à habilitação. O condutor precisa ficar atento aos novos prazos, como explica Ranieri Mendonça, especialista em trânsito. Porque apesar de ter, na resolução vem falando que tem até o final de 2021 para renovar a habilitação e licenciar o veículo, assim como realizar a transferência de proprietário, ela tem um cronograma falando a respeito disso, tá? Então, o que tem que entender é isso. De acordo com o cronograma, de acordo com o mês do vencimento de habilitação desse ano de 2020, ele foi remanejado para o ano de 2021. Assim como a questão das notificações. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 16 minutos e você está no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. Você confere a notícia e a informação em mais uma edição do programa 18 horas. E olha, você já reparou que ano após ano somos cada vez mais atendidos por gravações ou mensagens automáticas sempre que vamos usar um serviço de atendimento ao consumidor, Karine? Pois é, estranho, né? É estranho até, né? Isso porque, bom, a robotização permite realizar um número de atendimentos muito maior do que os humanos em um mesmo período de tempo. Mas, apesar de ser boa para os negócios, o outro lado do balcão não estar satisfeito, aliás. Muitos consumidores preferem o atendimento feito por pessoas. É o que revela uma pesquisa realizada pelo Qualibest. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Online Qualibest mostrou que os consumidores preferem conversar com pessoas de verdade na hora de resolver algum problema. Por mais que os softwares de robôs procurem simular um atendimento humano, seja com gravações mais naturais ao telefone ou frases coloquiais em chats e em aplicativos como o WhatsApp, as pessoas ainda assim preferem um atendimento num contato tradicional com outra pessoa do outro lado da linha. Segundo a pesquisa, 31% dos entrevistados não gostam de atendimento por telefone feitos por robôs e 41% vão bem além. Eles afirmam odiar esse tipo de atendimento. Segundo o economista Paulo Feldman, os robôs estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e mesmo sem querer, eles estão tomando o lugar de algumas profissões. Praticamente 100%. Por exemplo, contador e auditor. Não vai precisar mais. A profissão de operador de telemarketing, corretor de imóveis, são profissões que vão ser totalmente substituídas por máquinas. Serão feitas ou por computadores ou por robôs, mas não vão precisar mais do ser humano. Para não ficar de fora dessa nova realidade, é preciso se readaptar às novas tecnologias e saber atuar em diferentes tipos.
sabe atuar em praticamente todas as áreas. Ao mesmo tempo, ele pode atuar como advogado, pode atuar como médico, pode atuar como engenheiro, e vai ter uma formação geral que vai lhe permitir esse tipo de atuação, porque principalmente ele vai ter a capacidade de aprender com facilidade. É um novo tipo de profissional. As pessoas entrevistadas também mostraram preferência pelo uso do saque pelos canais digitais, desde que o atendimento seja feito por uma pessoa e não por um robô. Apesar da pesquisa mostrar a antipatia do consumidor com os atendimentos automatizados, essa é uma tendência que não deverá recuar não, viu? A tendência é que os atendimentos simples, como emissão de boleto ou cancelamento de serviços, por exemplo, sejam feitos sempre por robôs. Os atendentes continuarão responsáveis por atendimentos mais complexos, que exijam preparação, conhecimento e treinamento. Nathalie Moraes, para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 20 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. E nós vamos começar agora a playlist do 18 horas. Nós vamos começar a primeira com o cantor Shawn Mendes, que na última sexta-feira, dia 4, lançou o disco Wonder, o quarto na carreira do músico. O novo trabalho conta com a participação de Justin Bieber. Então vamos de música, Carlão. Vamos Bora. de Teach Me How to Love. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6h23, a primeira da playlist, hein? Foi com Shawn Mendes, com a participação especial aí do Justin Bieber, Teach Me How to Love. A primeira da playlist aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para esta noite de terça-feira, feriadão, e também madrugada de quarta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 55% e pode chegar a 94%. Agora 6h24, boa noite. Mix. Sindicato dos Médicos do Amazonas defende indenização a mortos por Covid-19 devido ao uso de ventiladores inadequados comprados em casa de vinho no Amazonas. Em nota, o sindicato diz que o governo do estado deve ser responsabilizado pelas mortes e indenizar familiares. A repórter Odiné Araújo conta essa história pra gente agora. Nota intitulada "Governo tem de indenizar familiares das vítimas por genocida esquema de corrupção de seus agentes", o Sindicato dos Médicos do Amazonas afirma que as investigações da Polícia Federal e da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas estão confirmando as denúncias feitas pelo CIMEAN. Para o presidente da entidade, Mário Viana, o governo assumiu o risco pela morte da população ao comprar no esquema de corrupção ventiladores inapropriados e superfaturados no lugar de respiradores. Chegou para mim denúncias de que no hospital de campanha da Newton Lins, não só aqueles ventiladores comprados no lugar dos respiradores de fato, né, que salvariam vidas, mas o que se comprou foram ventiladores CPAP e BIPAP, que quem é do ramo sabe que são equipamentos que dão, vamos dizer, apoio, né, na fisioterapia respiratória, né, de alguns casos leves, né, de problemas respiratórios, como é o Covid-19. Quem detectou a irregularidade nos 28 ventiladores comprados por quase 3 milhões de reais, como se fossem respiradores, foi o Conselho Regional de Medicina, durante inspeção ao Hospital Newton Lins. Os ventiladores comprados em uma importadora de vinho, 300% mais caro, não tinham sequer todas as conexões e foram montados com peças de respiradores velhos. Apesar das irregularidades, o Hospital de Campanha da Newton Lins foi inaugurado. Isso tudo, de acordo com Mário Viana, pode ter contribuído para diversas mortes, por isso o CIMEAN propõe a indenização. A reparação junto aos familiares das vítimas tem que ser feito, né? E aí é uma questão jurídica que a gente detectou, né, orientado
pela nossa assessoria jurídica e política, que o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição coloque-se de maneira muito clara. O sindicato também tenta obter indenização aos familiares de profissionais da saúde mortos na linha de frente da Covid-19 ou aos trabalhadores que ficaram com sequelas por causa do coronavírus. Odneia Araújo para o 18 horas. E para falar mais sobre esse assunto, vamos continuar conversando com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, doutor Mário Viana. Boa noite, doutor. Boa noite, Karine. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa 18 horas, voltando a conversar com a gente sobre essa questão, né, de responsabilizar o governador pelas mortes causadas por Covid-19, né, que também estava no texto de impeachment apresentado pelo sindicato contra o governador e o vice. O senhor entende realmente que o governador tem que responder por essas mortes de Covid-19 aqui no estado do Amazonas? Entendo sim, é o que está no texto constitucional, né? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, prevê que o agente público, né? No caso, o governador é esse agente público, né? Ele é responsabilizado quando infringe a alguém algum dano, né? No caso, morte, falta de atendimento e tal, e etc. Então, isso está previsto lá e, na verdade, não é o governador que é responsabilizado, né? É o Estado como um todo que arca com essa indenização. Doutor, o senhor espera alguma atitude dos órgãos de controle sobre essa questão? Eu ainda espero, né? Eu, como disse na última entrevista que eu fiz com vocês, eu acredito que os órgãos de controle social do Estado precisam estar mais atentos, né? Precisam dar mais importância a questões como essa, por exemplo, que eu acho que é a mais importante do mundo, não é do Amazonas nem do Brasil, né? Que é a vida. Certo. Doutor, tem algum valor essa indenização que o governo do estado deveria repassar para todas essas vítimas? O senhor tem alguma... Eu acho que a justiça, dependendo da atividade, da idade da pessoa, né? Essa indenização é calculada em cima desses pontos, né? Então, isso aí a justiça estabelece, parece que tem delimitados parâmetros para esses valores, né? E a possível dificuldade de fazer esse enquadramento é uma questão pericial, né? E de se fazer nexo causal da onde ocorreu o atendimento, como ocorreu o atendimento, o diagnóstico e tal, etc., para que se faça esse enquadramento, né? Não é assim também. Olha, eu quero uma indenização, o Estado tem que me dar, pronto, e acabou, né? Sim. Existe todo um critério, todo um passo a passo que tem que ser cumprido, evidentemente, né? E a pessoa ou o familiar de quem faleceu sob suspeita de um atendimento equivocado ou mal prestado precisa acionar os órgãos, né, judiciais. Doutor, inclusive o Conselho de Enfermagem de Brasília conseguiu na Justiça o pagamento de insalubridade e em grau máximo aos profissionais da linha de frente no combate à Covid-19. O sindicato pode pedir algum tipo de ajuda nesse sentido aqui também? Então, essa é uma outra questão. Nós do Sindicato dos Médicos também levantamos essa possibilidade já desde o início da pandemia. Sequer fomos respondidos, né? E parabéns ao Conselho de Enfermagem lá do Distrito Federal. É uma grande vitória, né? E lá eles tiveram também, não sei se foi efetivada a vitória, o pessoal da saúde lá conseguiu, que também foi um pedido feito aqui inicialmente pelo Sindicato dos Médicos, que depois o deputado Pérez fez uma proposta de lei, né, que foi aprovada inicialmente, para indenizar os mortos do pessoal da saúde, também me parece o pessoal da segurança pública, né, caso comprovado que adquiriram a doença, né,
que agora já é considerada pelo STF uma doença ocupacional, é óbvio, né? Se eu estou trabalhando na linha de frente no atendimento a várias doenças e contraio uma doença infecciosa que me leva à morte, não há dúvidas a priori que é uma doença ocupacional, que é uma doença adquirida no meu exercício profissional e, portanto, ela tem que ser enquadrada como tal, e aí a justiça prevê, assim como no acidente de trabalho, indenizações para o trabalhador. Não é nenhuma mágica, não é nenhum mistério, né? Infelizmente, as autoridades não veem dessa forma. Os profissionais da saúde são os mais prejudicados, não há o que se discutir isso, né? E não tem nenhuma vantagem, nem quando morrem, nem quando adoecem, né? São maltratados, pagamentos atrasados, né? E ainda se desdenha deles, né? E eu não vejo nenhum órgão de controle social assumir a nossa causa. Não é, doutor? Lógico, evidentemente. Certo. Doutor, essa indenização ou todos esses, né, essa preocupação poderia ser estendido também para os profissionais que tiveram a doença e ficaram com algum tipo de sequela. Como poderia acontecer isso? Então, aí tem que se comprovar que ao adquirir doença, a pessoa ficou com algum tipo de incapacidade, né? Está se falando muito em distúrbios neurológicos, né? Em problemas respiratórios crônicos, né? Como fibrose pulmonar. E o Amazonas ainda não tem uma, vamos dizer, comissão ou uma diretiva de saúde para acolher, né, que é um termo que se gosta muito, né, essas pessoas pós-Covid, né. Se falou que o Delfina, né, iria reabrir lá o setor de reabilitação, que é um andar inteiro, né. Eu não tenho notícia se isso de fato aconteceu. Aliás, o Delfina é um mistério crônico, assim como existem as doenças crônicas, é um mistério crônico que consome muito e poucas respostas realmente dá à saúde pública do Amazonas. Doutor, a gente tem assim algum levantamento de números de profissionais da saúde aqui do estado que morreram em decorrência da Covid-19, alguma estimativa? Eu não tenho o número exato, eu estaria sendo leviano, né? Mas eu acho que recentemente agora morreu uma colega ortopedista, né? Vários enfermeiros, né? Na área médica eu estimo em torno de 30 profissionais, né? Que já perderam a vida para essa doença maldita. Doutor, o senhor falou do Delfina, né, Aziz? Como está hoje a situação dos hospitais, de um modo geral, no estado? O senhor tem essa noção? Olha, os problemas são os mesmos, né? Continua havendo superlotação, salas cheias, né? E não se tem, vamos dizer assim, notícia de ações efetivas, né, que melhorem essa situação, e continuamos os profissionais de saúde, todos, médicos, enfermeiros, técnicos, né, trabalhando com a máxima dedicação e com um nível de estresse imenso, né, porque a doença não dá trégua, né, e sem as condições básicas de trabalho, inclusive do ponto de vista psicoemocional, né? Essa é uma outra sequela que eu acredito que no trabalho normal, em condições normais de temperatura e pressão, o profissional de saúde já é um profissional bastante estressado pelas características, né? Que depois dessa pandemia, né, nós teremos e já temos, né, muitos profissionais com problemas graves psicoemocionais. E para esses profissionais, para todos os profissionais que estão aí na linha de frente, doutor, não tem nenhum amparo nesse sentido, no sentido assim, um suporte de um acompanhamento psicológico, pessoal? Oi. Desconheço qualquer iniciativa da gestão pública de saúde no estado e na própria capital nesse sentido, né? A gente, logo no início da pandemia, colocamos 21
propostas para enfrentamento da pandemia, e uma delas é que se desse a prioridade nas testagens, né? E até mesmo no tratamento, né? Prioridade no sentido de estar ali do lado, né? Mas não vimos nenhuma iniciativa nesse sentido de forma concreta, né? Acho até que proporcionalmente os profissionais de saúde são os que menos testaram, né? Deveriam estar testando a cada 15 dias, pelo menos, e isso não acontece. Além de que com muito pouca melhora na questão do fornecimento dos EPIs, né? E dos ambientes de trabalho mais arejados, com distanciamento regular. Que não foi feito. Doutor, o senhor nos escuta? Alô, perdemos o contato. Estávamos conversando com o doutor Mário Viana, ele que é o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado aqui do Amazonas, e falando sobre toda a questão da pandemia dos profissionais da saúde e também a respeito da situação dos hospitais e que de um modo geral, né? E que o sindicato defende a indenização a mortos por Covid-19 devido ao uso de ventiladores inadequados comprados em casas de vinho aqui no Amazonas. Nós restabelecemos o contato. Sim. O senhor nos escuta? Escuto bem. Pronto, pode concluir então. Então, eu não vi ao longo da pandemia nenhuma ação concreta de defesa dos profissionais de saúde, de prevenção, de testagem, né, periódica dos profissionais que estão na linha de frente. E isso é lamentável, porque a gente vê cada vez mais nossos colegas adoecendo e alguns falecendo. E que vai na contramão do que o mundo inteiro está fazendo em relação aos profissionais de saúde. Tanto que o Reino Unido, nós noticiamos hoje, começou a vacinação contra a Covid-19 justamente com os profissionais da saúde. Sim. Qual é a sua expectativa em relação à vacinação da Covid-19? O senhor já tem alguma informação a respeito disso? De como vai acontecer aqui no estado? Olha, eu não tenho nenhuma notícia, né? Eu sei o que as notícias do Ministério da Saúde, né? Que estão avaliando várias vacinas, né? E como o governador do estado de Minas há pouco tempo disse, e disse corretamente, né? Que a vacinação faz parte do Programa Nacional de Vacinação, PNI, né? De imunização. E é um programa federal que é gerido pelo Ministério da Saúde. Eu penso que as autoridades sanitárias do estado devem estar acompanhando essas diretivas, né? Mas aqui no estado eu não vi falar em nada, como, por exemplo, iniciar a vacinação pelos profissionais de saúde, que seria o óbvio, né? Já está fazendo já, com certeza. Os grupos de risco e os profissionais de saúde. Como está acontecendo no mundo inteiro, pelo menos algum plano, né, de vacinação, alguma coisa nesse sentido, já os estados, né, os países já estão se organizando. Bom, mas muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no programa 18 horas. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado, o doutor Mário Viana. Muito obrigada. Eu queria, então, agradecer também e dar uma última notícia. Claro. Eu acredito que a vacinação vai chegar de forma, no seu tempo correto, com qualidade, com segurança, né? Mas sequer até hoje nós temos protocolos de tratamento precoce estabelecido no estado, né? Com o fornecimento das drogas básicas, como corticoide, como cloroquina, no sistema básico de saúde, para que as pessoas pudessem fazer, porque está provado já, clinicamente e cientificamente, que o tratamento precoce domiciliar evita a internação em leito clínico e em leito de UTI. Isso nunca foi feito aqui. Vários estados implantaram isso e aqui nós estamos no marco zero em relação a isso. Nós ainda estamos apagando incêndio em relação à pandemia, é isso, doutor? Infelizmente. Bem atrasados. Bem atrasado. Nem esse protocolo foi instaurado ainda aqui no estado. É verdade. Tá bom. Muitíssimo obrigada pela informação. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Fique com Deus.
Tchau. 6h42 e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a segunda da playlist de hoje traz um dos sucessos de Weeknd nesse ano de 2020. A faixa In Your Eyes, que teve aí o clipe lançado em março desse ano e ainda foi parte da apresentação do artista, né, no EMA 2020. E ele segue com uma carreira sólida, emplacando vários hits em paradas musicais importantíssimas. Vamos com In Your Eyes. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6h47. Conferimos assim mais uma da playlist do 18 horas, The Weeknd In Your Eyes, aqui no melhor mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Como vai ficar o tempo amanhã, quarta-feira? Vamos saber aí, com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo a previsão do Clima Tempo, amanhã deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 50% e 89%. 6h47, boa noite. Mix. Olha, dezembro começou com um impasse entre o Ministério da Educação e as universidades por causa da volta às aulas presenciais. E o Ministério da Educação acabou tendo que revogar a portaria em que determinava a volta das aulas a partir de janeiro do ano que vem. Na ocasião, o ministro Milton Ribeiro afirmou que pretendia abrir uma consulta pública para ouvir o mundo acadêmico antes de tomar uma nova decisão. Isso porque o Ministério foi muito criticado pelas universidades que se recusaram a voltar às aulas por avaliar que não era o momento certo. Agora, o Ministério da Educação mudou a previsão e volta às aulas presenciais nas universidades brasileiras foi marcada para o dia 1º de março. Aqui, no Amazonas, a União Nacional dos Estudantes e a Associação de Professores da Universidade Federal do Amazonas não concordam com o retorno em meio à pandemia. A reportagem é de Odiné Araújo. O retorno das aulas presenciais nas instituições de ensino superior de todo o país, a partir de 1º de março de 2021, foi determinada por portaria do Ministério da Educação, publicada ontem. A nova regra revoga a portaria sobre substituição das aulas presenciais por aulas remotas e muda a data anterior, que era de 4 de janeiro. Com isso, até 28 de fevereiro, as universidades públicas e privadas podem continuar com atividades virtuais para substituir o ensino presencial. Depois disso, as aulas online só vão ser permitidas em caráter excepcional e complementar. Os prazos poderão ser modificados dependendo do avanço da pandemia da Covid-19. Aqui no Amazonas, as universidades particulares já retornaram com as aulas presenciais no segundo semestre desse ano, em meio ao crescimento da doença no estado. A UEA, Universidade do Estado do Amazonas, está com aulas híbridas e apenas a Universidade Federal do Amazonas está com aulas apenas remotas. A determinação do MEC para o retorno presencial dos alunos não agradou a estudantes e professores da UFAM. A presidente da Associação dos Docentes da instituição, Ana Lúcia Gomes, disse que a universidade não está preparada para o retorno às aulas presenciais de forma segura e que boa parte dos professores e servidores estão com idade avançada e estariam extremamente vulneráveis ao retorno. A ADU é contra, pois não temos condições seguras para o retorno. A UFAM não tem infraestrutura que garanta a biossegurança de toda a comunidade acadêmica e fica 2 questionamentos também que a gente gostaria de colocar. Será que a pandemia ela já acabou? Não existe mais pandemia? E quais são as mudanças concretas que foram realizadas nas IFES para que esse retorno seja seguro e não cause danos à comunidade acadêmica? A presidente da União Nacional dos Estudantes no Amazonas, Rayane Garcia, concorda com os professores e diz que os alunos seriam expostos principalmente por causa do transporte coletivo e da falta de estrutura na UFAM, que é a maior instituição pública do Amazonas
Amazonas. Dada a realidade do nosso país, né, que a gente não tem a certeza de vacina, nem de vacinação em massa, e que os números, né, de contaminação ainda são muito grandes, tanto aqui no nosso estado quanto no Brasil todo, a UNE acredita que ainda não é o momento dos estudantes voltarem às universidades e à escola, porque esse ato, né, ele faz com que vários estudantes migrem de volta, né, para suas cidades onde estudavam e tudo mais, e que o ambiente da universidade ele pode ser sim um foco de contaminação. A presidente da UNE acrescentou que a entidade prepara agora uma mobilização em todo o país para pressionar o governo federal a dar uma definição sobre o início da vacinação no Brasil. O plano de retorno das aulas na UFAM está em construção e até agora a universidade ainda não se pronunciou sobre o retorno presencial das aulas. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, a questão é que os estudantes também contestam datas do FIES e ProUni divulgadas pelo Ministério da Educação aqui e no Brasil, né? De modo geral, Karine. Os prazos para inscrições nos programas de acesso ao ensino superior inviabilizaram as inscrições de estudantes que vão fazer o Enem 2020. A repórter Júlia Gomes conta mais detalhes sobre o assunto pra gente agora. Desde a última sexta-feira, quando o Ministério da Educação adiantou as datas para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, e o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, movimentos estudantis protestaram em todo o país, principalmente nas redes sociais. Isso porque, de acordo com o cronograma divulgado, a previsão de abertura das inscrições do ProUni e do FIES ocorre em janeiro, antes da divulgação das notas do Enem 2020, o Exame Nacional do Ensino Médio. Acontece que a nota do Enem é um dos critérios de seleção para os programas de acesso ao ensino superior. E as provas foram remarcadas para janeiro e fevereiro de 2021 e o resultado será divulgado no final de março. Por isso, classes estudantis contestam a incompatibilidade das datas. A União Estadual dos Estudantes do Amazonas também é contra esses prazos divulgados pelo MEC. Para o presidente do movimento, João Vitor, milhares de estudantes amazonenses serão prejudicados, pois impedirá que utilizem as notas da edição atual do Enem. Uma total falta de organização por parte do MEC, do governo federal, e o MEC ele acaba inviabilizando o sonho de milhares de estudantes ingressar no ensino superior. Eu falo aqui da importância do ProUni e do FIES, porque eu sou pronista, eu sou acadêmico de Direito e eu tenho uma bolsa do ProUni, e eu sei que o ProUni é uma política importante de acesso à educação, porque nem todo mundo tem condições de pagar uma faculdade, nem todo mundo tem condições de pagar o ensino superior, e aqueles estudantes que não conseguem ingressar na Universidade Federal através do Enem têm essa oportunidade. Ou seja, os estudantes que estão saindo agora do ensino médio, que irão fazer o Enem ano que vem, não terão essas oportunidades, visto que o governo federal irá utilizar as notas do ano de 2019, Ou seja, uma total falta de organização do governo federal, e a União Estadual dos Estudantes se coloca totalmente contra esse cronograma que foi lançado pelo governo, pelo MEC. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. 6 horas e 54 minutos em Manaus. Nós vamos fechar agora a playlist do 18 horas de hoje. Vamos ouvir uma música do primeiro disco da cantora Benny, ok? A faixa Cool do álbum Hey You X. É o álbum de estreia de Benny, que foi lançado no mês passado. Então vamos de música, vamos ouvir Cool. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, ficamos assim com a playlist de hoje. A terceira foi Benny, a música Cool. E agora 6h57, você está no melhor mix do Brasil. Mix. Vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta terça-feira, traz o diagnóstico de 955 novos casos de Covid-19, totalizando para 183.830 o número de casos da doença no estado. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 5 mortes por Covid-19, elevando para 4.969 o total de mortes aqui no estado.
mundo. E segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 6.630.949 casos confirmados de Covid-19 e 177.400 mortes pela doença. Ainda de acordo com o Ministério, o Brasil contabiliza 5.801.067 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Dr. Mário Viana, levantou uma nova questão envolvendo a compra escandalosa de respiradores para pacientes de Covid-19 aqui no estado. Ele defendeu que o estado seja responsabilizado e indenize familiares de pessoas que morreram após serem submetidas a ventiladores inadequados adquiridos com superfaturamento na importadora de vinhos. Seria preciso identificar esses pacientes vítimas dos equipamentos inadequados e, além de responsabilizar o Estado, também cobrar judicialmente os responsáveis pela compra. E mais, um fator importante a ser investigado pelas autoridades que avaliam o esquema de corrupção na compra dos ventiladores no Amazonas, que virou um escândalo nacional. Segundo o presidente do Simeão, o governo assumiu o risco pela morte da população no momento em que decidiu comprar, num esquema de corrupção, ventiladores inapropriados e superfaturados no lugar de respiradores. Para o Sindicato dos Médicos, trata-se de um esquema genocida de corrupção, uma verdadeira farra na área da saúde do Amazonas. E não custa lembrar que o próprio governo do Amazonas prometeu investigar e dar uma satisfação à sociedade, o que nunca ocorreu. É mais um caso vergonhoso de corrupção que vai ficando na história, mas não pode nunca ser esquecido. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Feriadão, fechamos mais uma edição do 18 horas. Gente, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã, quarta, estaremos de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil a partir das 6 da tarde. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.